Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Gênesis 26, capítulo 26, versículo de número 12, 13 e 14. Aleluia! Olha que texto fantástico. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém. Existem alguns fatores que são mais do que essenciais no que diz respeito à nossa estadia aqui nessa vida. Algumas coisas que precisam constantemente serem lembradas, porque fazem toda a diferença diante de toda e qualquer circunstância. A Bíblia é esse livro, recheado de mandamentos, todos eles com finalidades específicas, nenhum deles em prol do benefício de Deus. Por quê? Deus é pleno, Deus é completo. Não há o que Ele possa fazer por Ele para que Ele, Deus, seja melhor do que Ele já é, ou tenha mais do que Ele já tem, porque tudo é dele. Mas toda palavra, todo mandamento, toda ordenança, toda lei, toda diretriz da parte de Deus, por pior que pareça para nós, por mais que nos custe, por mais que nos doa, mesmo quando exige sacrifício e renúncia, é em prol do nosso benefício. Para que o cumprimento dessa palavra, através da nossa obediência, nos torne pessoas melhores. Não importa o quão bom ao longo da vida você se tornou, e eu creio muito mesmo, de que há, em comparação em quem você era, hoje uma pessoa muito melhor. Mesmo que ainda não seja perfeito, mesmo que ainda tenha muitos defeitos, você já não é quem você era há 2, 3, 4, 5 meses, ou anos, ou décadas atrás. Porque o poder da ação do Evangelho na sua vida, através da sua vida de inclinação à obediência, colocou você nesse processo de aperfeiçoamento. Então eu já não sou aquela velha criatura. Agora eu sou alguém em Deus, em Cristo, que está em processo de crescimento, de melhoramento. Embora minha esposa tenha muitas queixas ainda, já não são tantas quantas quando nós nos casamos. Porque a ação do Evangelho é pegar alguém imperfeito, alguém totalmente cheio de deficiências, nas piores áreas da vida, que não são as físicas, são nas moral, na personalidade, e tornar essa pessoa melhor, como quem está adornando um vaso. Somos nós nas mãos do oleiro. Não uma, não duas, não 3 e não 10 vezes mais. Foi preciso que o Senhor me quebrasse e me fizesse um vaso novo. E olha, às vezes só o caco, depois só o pó, ainda assim melhor do que quando não estava nas mãos dele.
Porque olha, pense comigo, dura coisa é ser quebrado pela mão do Senhor. Mas muito pior é ser alguém que não está nas mãos dele. Eu quero ser pó na mão de Deus, mas não quero ser alguém fora da mão dele. Então, quando eu me coloco quando eu tenho essa disposição de obedecê-lo como ele espera, eu torno o maior ajudante dele em relação à obra que ele está fazendo em mim. E isso acelera todo o processo. Facilita. Faz com que ele ganhe tempo. E como eu sempre digo, torna muito menos doído as ações dele na nossa vida. Quanto mais relutante nós somos em relação ao que ele está fazendo por nós, mais dói. E ele, como bom pai, misericordioso, querendo o melhor, pensando no nosso futuro, porque, queridos, tudo o que Deus está fazendo na sua vida é pensando no seu futuro. Porque se fosse pensando no seu presente, você não estaria sofrendo. Pastor, eu estou sofrendo tanto. Deus permitiu tanto sofrimento porque Ele está pensando no teu futuro. Porque o sofrimento de agora é sucesso, é vitória, é garantia, é crescimento, é maturidade amanhã. Então é claro que dói. E o que dói? Dói hoje. Porque é uma das poucas formas que Ele tem, segundo a minha permissão, para que Ele faça o que Ele precisa como Deus fazer. Por isso que de tempo em tempo, e não demora muito tempo entre uma luta e outra, Deus nos coloca diante de cada circunstância. A gente ouve aquilo que a gente não gosta. Mas é melhor ouvir essas coisas do que ser surdo. A gente vê coisas que diz os antigos que até Deus duvida. Mas é melhor ver do que não enxergar. E Deus com permissão e principalmente com aproveitamento de circunstância, ajunta tudo isso. Ajunta para nos ensinar a ser gente. Ajunta para nos ensinar a deixarmos de ser criança, imaturos na fé, meninos mimados. Eu disse alguns dias atrás e repito, uma das coisas que nós mais lamentamos ao longo do processo de crescimento dos nossos filhos não é, Fran, que a gente fica velho. Porque não tem como o filho crescer e o pai não fica velho. Não é que a gente fica velho, é que os filhos crescem. Fala, ai meu Deus, que coisinha mais linda, ai que amor. Você pega no colo, na barriguinha. O Everton filho, hoje ele está naquela fase que ele não gosta de beijo. A gente beija ele disfarça, ele diz assim, ó. O que foi, não? O que foi, Everton? Ai pai, está coçando aqui? Nada, irmão, eu sei que ele está limpando. Eu digo, vem cá, deixa o pai dar um beijo. Ele faz assim, ó, para mim beijar o cabelo dele. Verdade. Aí eu não sou gente, seguro e dou cada lambida nele. E ele, ai pai, socorro, o pai está me lambendo. Mas houve tempos que eu mastigava a carne e ele pegava a carne da minha boca. Hoje eu conto, ele, é verdade, verdade. Não conseguia mastigar, não tinha dente, eu botava a carne, cortava a minha carne, pegava aquele bagaço e dava para ele assim, ó. Mas os melhores churrascos que o meu filho já comeu. Não tinha carninha dura, era tudo filezinho mignon, fibrazinha quebrada. Aí eu olho para isso, quantas vezes eu disse como você, ai, olha que coisa mais linda, menino Dedé, olha os cachinhos, coisa mais linda. A gente fala assim, ai, se ficasse assim, não crescesse. Porque depois que cresce, mão de Deus. As entradas aqui, ó, só aumenta na medida que os filhos crescem. Ai,
se não crescesse, ai, se ficasse assim para sempre. Nós temos esse coração de nos apegarmos com a criança, com essa fase. Deus não. Deus olha para o menino e diz assim: cresça rápido. Você tem que crescer. Deus olha para a gente e a nossa imaturidade e produz várias situações que às vezes parece um absurdo. Soa até como negligência, aparentemente. Mas é para que nós possamos desenvolver o nosso crescimento. Eu sempre digo, lembra da batalha de Davi com Golias? Gente de Deus, se o Davi fosse meu filho, mas tá aqui. Antes dele tacar uma pedra, eu já tinha tacado 2 tijolos na cara daquele gigante. Pensa, uma covardia daquela, um menino, uma criança, e um gigante falando aquelas palavras feias para o menino, para o Deus do menino. Ah, tá bom, irmão, te conheço, você é crente, mas fala para mim que você não tinha ido lá brigar com aquele gigante. Ninguém vai botar a mão no meu menino, ninguém bota a mão no meu menino. Tá bom que o Cid não ia lá e resolvia o problema. E o problema não era o Cid, era quando a Ângela chegasse. Tá bom. Tá bom. Deus não desceu. Era o filhinho segundo o coração de Deus. Deus não desceu. E olha, meu irmão de Deus, se Deus desce, Deus tinha matado Golias. Deus tinha matado todo o exército dos filisteus. Deus tinha matado, acho que todos os soldados covardes. Deus já tinha colocado Davi como rei, porque acho que já ia matar Saul. Deus ia fazer uma limpeza, eu não sei nem se nós estaríamos aqui. Mas Deus ficou assentado. Sabe fazendo o quê, irmã Andréia? Vendo o filho dele crescer. Se eu descer agora e lutar por você, meu filho, eu vou te estragar. Eu vou ter que fazer isso a vida inteira. Você vai crescer manhoso. Você vai ser grande de corpo, mas cabeça de menino. Então, quebra a cara desse gigante você. Luta com ele. E sabe, Davi? Como muitas vezes nós, diante dessa circunstância, não decepcionamos. Sabemos sobre causa, sobre razão, sobre propósito e o porquê que estamos ali, e entendemos que aquela luta faz parte de todo o processo de ação de Deus em relação ao meu crescimento. Então eu vou. Por quê? Porque uma vez, 2 ou 3 no máximo, o Senhor disse que estaria comigo, e não precisa ficar falando isso todos os dias. Davi sabia sobre qual palavra ele andava, como Pedro. Se já não bastasse o barco estar afundando, Pedro, muito ousado, pede para Jesus a oportunidade de ter uma experiência única, que é andar sobre as águas. Ah, irmão. Enquanto os discípulos estão dentro do barco, é fantasma, nós vamos morrer. Olha a onda! Olha o vento! Olha as águas! Eu imagino um abraçado com o outro. Ai, meu Deus, ai, minha mãe, ai, meu pai, oh, vida, oh, luta, oh, problema, oh, tristeza, oh, dor, oh, angústia. Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, se tu estás aí, manda-me ir aí ter contigo. Irmão, você quer ter um encontro transformador com Deus? Você quer ter uma experiência que mude a sua vida? Você quer encontrá-lo de uma forma que você nunca presenciou? Às vezes Ele vai te chamar do meio da luta, da qual você está tentando fugir. Se és tu aí, se o Senhor está aí, deixa eu ir aí. Pedro,
a maioria das pessoas, elas evitam as lutas, as ondas, o vento. Ô Pedro, a maioria das pessoas estão fugindo dos problemas, estão dando um jeitinho de escapar. Mas se o Senhor está aí, é aí que eu quero estar. Bom, então vem. Vem, ó. É claro que ele vai afundar, gente. Como diz a Bíblia, Pedro afundou. É claro que ele vai afundar. Mas também é claro que ele não vai morrer afogado. Porque quando a coisa arrocha, quando o negócio fica feio, fica cinza, fica roxo. Jesus está ali, ó, tomando ele pela mão e colocando ele de pé novamente. Por que lemos esse texto em relação a isso tudo que falamos? Porque está relacionado à vida deste homem maravilhosamente conhecido chamado Isaac. A Bíblia fala pouco sobre Isaac, muito sobre Abraão, muito sobre seu filho Jacó, pouco sobre Isaac. E o pouco que fala sobre Isaac traz exatamente algo que é mais do que recorrente da vida humana. Não que hoje nós tenhamos possessões, sejamos criadores de ovelhas, de vacas e outras coisas mais. Porém, transportando para a nossa realidade, nós vamos entender, dentro de todo o contexto, porque nós só lemos o texto, que o que Isaac enfrentou se repete de vez em quando na nossa vida. Deixa eu te contar rápido. O tempo era de muita seca, de escassez, de fome na terra. Como houve nos dias de Abraão, diz a Bíblia, logo no começo do capítulo, e se fez necessário Abraão descer para o Egito, houve nos dias de Isaac. Isaac recebe uma palavra de Deus, olha que interessante. Em resumo, recebe uma palavra de Deus. A palavra de Deus vem com exatidão, dando a ele localização de onde ele deve estar. Algumas vezes Deus vai falar, fica. No caso de Isaac, Deus disse, ó, vaza, vai. Isaac vai para o lugar mais improvável do mundo. Quando se falava de fome, quando se falava de seca, se usava aquele lugar como referência. E é bem ali que o Senhor o coloca. Porque, queridos, como poderemos ter uma grande vitória se nós não estivermos enfrentando uma grande luta? Como nós poderemos ter a experiência de ver o Senhor fechar a boca do leão se nós não estivermos dispostos a descer a cova? Ai, que lindo, ele entrou na fornalha, a fornalha não queimou ele. A fornalha não queimou ele porque ele entrou na fornalha. Então você só vai saber o quanto Deus é Deus quando você deixar Deus ocupar o lugar de Deus na sua vida. Quando nós fugimos disso, nós estamos nos colocando em situação de privação em relação às experiências. Lembra o Salmo 23? Eu gosto muito da citação dele. Que começo glorioso e que final incrível. Mas é um trajeto de Davi dizendo assim, ó, o Senhor, coloca aí Salmo 23. Seria interessante. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz, olha só, ele está com o pastor e na medida em que ele caminha ao lugar de destino, ele está descrevendo o seu trajeto.
Então o primeiro disse: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Está vendo ele andando? Por onde ele está passando? Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ele está andando e narrando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu pensei que era só pasto verdejante. Eu pensei que era só água tranquila. Eu pensei que era só vereda de justiça. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por que eu não vou ter medo? Porque tu quem? O Senhor que é o meu pastor está comigo. A sua vara e o meu cajado me consolam. Olha aí, olha por onde ele vai passar. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Olha o povo que se coloca no nosso caminho. Aí diz: unge a minha cabeça com óleo. Por que ele pede para Deus ungir a cabeça com óleo? Porque quem não tem cabeça ungida com óleo faz besteira quando está diante de uma adversidade ou de um adversário. Ele diz: e o meu cálice transborda. Vai lá. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu já expliquei isso uma dezena de vezes, mas eu vou fazer de novo. Vem cá, Luiz, por favor, me ajuda aqui. Pastor Luan. Bondade e misericórdia. Duas presenças físicas e espirituais que estarão com você. Ele diz: me seguirão. Então a bondade está atrás de mim. Vem cá, bondade e misericórdia. Certamente bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe por quê, irmão? Algumas vezes nós não somos tocados pela bondade e pela misericórdia. Se elas têm a missão de me seguir, é que na ânsia de resolver as coisas da minha maneira, eu acabo acelerando tanto para ter resultados, que eu deixo a bondade e a misericórdia para trás. Por isso que nem sempre Deus desacelera. Algumas vezes Deus diz assim: vai mais devagar, querido, que eu quero te abençoar. A minha bênção está atrás de você, mas ela não consegue te alcançar. Por que algumas pessoas não têm a bênção atrás de si? Porque eles estão atrás da bênção. A bondade e a misericórdia estão atrás de mim. Não é eu que estou andando atrás de bondade e misericórdia. Eu não estou andando. Onde é que está a bênção de Deus? Não, onde eu estou andando, a bênção de Deus, bondade e misericórdia está me seguindo. A bondade e a misericórdia está me seguindo. Ela está me seguindo, ela está me seguindo. Obrigado. Obrigado. Pastor, esse ano eu tenho que trabalhar. Pastor, esse ano eu tenho que produzir. Pastor, esse ano eu tenho que conquistar. Sim, eu sei disso. Pastor, esse ano sim. Ei, por favor, não acelera demais, senão a bondade e a misericórdia vai ficar para trás. Não tira Deus do lugar de Deus, senão Ele não vai poder agir como Deus. Aí parece que Deus é mais Deus na vida de um e menos Deus na vida de outro. E sem fazer um levantamento, um mapeamento espiritual, parece que ele tem filhos preferidos, mas não tem. Mesmo quando ele disse assim para Davi: esse é segundo o meu coração, ele não estava dizendo que amava mais Davi do que você, irmão. Olha, se fosse por pecado, eu vou te dizer um negócio. Davi pecou mais do que você já pecou. E os pecados que Davi cometeu, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Um dia um crente disse assim: pastor, tem pecadinho, tem pecadão? Claro que tem. Biblicamente falando, cada pecado é uma sentença. Tem pecado que é mais pecado que outro pecado, porque prova disso é um resultado deles. A colheita deles. Davi pecou mais do que você. Agora você acha que Deus amava mais Davi do que nos ama? Claro que não. Mas por que Davi teve esse resultado todo? Porque mesmo pecando como Davi pecou, Davi eu acho que amava mais a Deus do que nós o amamos. Então não é o quanto Deus nos ama, é o quanto nós amamos a Deus.
bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E depois assim, ó, e eu, cadê a minha vida? E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você entendeu? Do começo ao fim, qual que era o propósito? É que ele chegasse na casa de Deus. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, eu não estou conseguindo chegar na casa de Deus. Talvez você está fazendo com que o Senhor deixe de ser o teu pastor. Porque o propósito do Senhor ser o pastor e todo o trajeto de Davi era chegar aqui, ó, e eu habitarei na casa do Senhor. Se você não está conseguindo habitar na casa do Senhor, é porque você está com dificuldade de que Ele seja o teu pastor. Porque, embora entre altos, que são os vales, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, entre altos e baixos, que são o vale da morte e os inimigos, nós precisamos seguir até o lugar do propósito. Davi entende isso. Isaac, obrigado ali. Isaac vai estar no lugar onde o Senhor determinou que ele estivesse. Não era o melhor lugar do mundo, aliás, era o pior. Quando falava de fome, falava de seca. Nossa, falava daquele lugar. Nossa. O que tinha os homens de reserva para o seu mantimento estava dentro da expectativa de que houvesse chuva, para que no tempo do plantio eles pudessem semear. É óbvio, principalmente naqueles dias, por experiência e contato com a terra, mas nós hoje também entendemos um pouco sobre isso, que não se lança semente boa em terra morta, porque se perde a semente. E era exatamente sobre esse entendimento que os homens, aqui na passagem de Isaac, não semearam. Chegou a época de semear. Como não havia chuva, eles reteram a semente. Deus deu uma palavra. E olha, irmãos, a palavra de Deus, essa noite e todas as outras, por mais que haja fragmentos dentro dela específico para uma ou duas pessoas, no seu contexto geral, irmão, é para quem pegar. É para quem quiser, é para quem crê, é para quem se apropria, é para quem toma posse, é para quem apodera dela. A palavra não decide quem vai ser abençoado. Quem vai ser abençoado é resultado de uma decisão pessoal diante da palavra liberada. Os homens, ao invés de semear, comem a semente. Por quê? Porque a semente que eles deveriam semear também era o fruto como semente que eles escolhiam. Então eles dizem assim, se nós semearmos, a terra não produzirá e nós perderemos a semente. Então, até lá, é bom que nós simplesmente comamos a semente e contamos com a sorte. Mas o Senhor disse, aquele que semear, este colherá. Aquele que semear, esse será abençoado. Querido, a palavra de obediência, eu não estou falando sobre finança, não estou falando sobre oferta, não estou falando sobre isso, a não ser que, de alguma maneira, o Espírito de Deus ministre pessoalmente isso no seu coração, no demais, Ele vai deixar você entender em relação ao que está sendo falado. Mas aquele que semeia em obediência, tem os resultados que a palavra de Deus traz como promessa. Os homens não semeiam, apenas Isaac. Na contramão de tudo e todos, ele faz o que ninguém fez. E quando ele faz o que ninguém fez, ele vai viver aquilo que ninguém está vivendo. Quando ele faz aquilo que ninguém está fazendo, ele vai viver aquilo que ninguém está vivendo. Então vai haver uma separação, haverá uma separação em relação à ação de cada um diante da circunstância.
Até ali, Isaac era mais alguém no meio do povo. Depois daquilo, diz a Bíblia assim, que... Volta ali para mim, Cris, por favor. 26 e 12 de Gênesis. 26 e 12 de Gênesis. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem. Quando é que Isaac foi engrandecido por Deus? Antes do versículo 13, volta o 12, e semeou Isaac naquela mesma terra. Versículo 13, e engrandeceu o homem. Só dois tipos de pessoas entendem sobre semente: aqueles que são grandes e aqueles que entendem por grandeza. Os que andam na pequenez, os que ainda são miudinhos, os pequenininhos, ainda não entenderam a revelação disso. E diz assim: engrandeceu-se o homem, e ia enriquecer. Aqui não fala só monetário não, tá? Diz que eu não estou falando sobre oferta. O problema nosso contexto cultural é que fala de enriquecer, as pessoas pensam só em dinheiro. Conheço muita gente rica de dinheiro que tem um casamento pobre. Tem uma alma pobre. Tem um comportamento de miséria. E ia enriquecendo-se até que se tornou muito. Olha só que interessante. Observe na Bíblia a divisão dos três. Primeiro, diz assim: o diabo veio. Lembra o quê? São três. Matar. Não. Corrija isso. Roubar, matar e destruir. Alguém ensinou e as pessoas aderiram a esse contexto, qualificando, colocando cada um em lugares errados. Primeiro é roubar, que é o nível menor. Segundo é matar. Terceiro, destruir. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, para que experimentamos qual seja quem lembra? Vai. Agradável e perfeita. Deu trabalho para mudar isso, porque a maioria das pessoas fala assim, a agradável, boa e perfeita vontade. É a boa. Boa é menor do que qualquer outra coisa. A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha aqui, a ação dos três. E engrandeceu-se e ia enriquecendo-se e se tornou muito poderoso. Engrandeceu, enriqueceu e se tornou poderoso. São degraus que nós vamos galgando na medida em que nós vamos entendendo e obedecendo. Dois fatores que fizeram a diferença na vida de Isaac, para ser quem ele foi, para viver as promessas de Deus. Primeiro, ele não cedeu à pressão. E olha, dependendo do setor da vida que você está, gente de Deus, é pressão. É pressão. É na pressão, é na pressão. Tem que tomar decisões, às vezes, rápidas. Precisa ser inteligente, ter controle emocional o suficiente para achar uma palavra adequada, porque uma palavra errada pode trazer muitos problemas. Pressão. A maioria das pessoas não tem habilidades para lidar com esses momentos que exigem rapidez e velocidade. A pressão era o seguinte: ninguém está plantando, ninguém está semeando, o tempo não está favorecendo, a terra está morta. Quem plantar vai perder tudo. Isaac tinha uma família, muitos servos, empregados, que eram dependentes e responsáveis das decisões dele.
E ele, mediante a toda a pressão que ele está, porque todo mundo está caminhando para um lado, ele precisa parar, sentar, respirar. E no meio de todo o barulho, porque a luta grita, porque a angústia grita, porque o sofrimento grita, porque o problema grita, porque a esposa grita. Acho que não grita. Ele precisa ouvir a voz de Deus. Ele precisa ouvir Deus. Porque está cheio de vozes falando na sua orelha, na sua cabeça. A voz da sua consciência, a voz da razão, a voz da lógica, a voz da incredulidade, a voz do pessimista, a voz do negativista, a voz daquele que se vitimiza. Tem muitas vozes, mas ele só pode se mover e decidir alguma coisa depois que ele ouvir. Oi. Alô? Oi. Fala, papai. Diga-me o que eu devo fazer. Se não bastasse, diante de tantas vozes, na contramão de tudo e todos, muitas vezes, Deus vai falar para fazer aquilo que ninguém está fazendo, aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Deus vai pedir para dar aquilo que ninguém tem coragem de dar. Deus vai pedir para entregar, Deus vai pedir para fazer, Deus vai pedir para se submeter àquilo que todo mundo... Você é louco? Perdeu o juízo? Eis uma questão. Ceder à pressão ou obedecer a Deus. Porque a pressão vai te levar a fazer contas que vão impedir você de ser abençoado por Deus. As pessoas que cedem à pressão estão sempre tomando decisões que as levam para longe de Deus, não para perto, porque o propósito da pressão da vida é nos levar para longe. Lembra que eu falei de Pedro? Querido, deixa eu recapitular para você entender aquilo que as pessoas pouco observam. Pedro diz assim: se o Senhor está aí, no meio dessa luta, no meio dessa tempestade, no meio desse problema, no meio desse vendaval, manda aí ter contigo. Não foi fácil Pedro chegar até Jesus, porque o texto diz assim: o vento era, que direção que soprava? Contrária. O vento não favorecia, irmão. Andar a favor do vento é uma bênção, ó. Magrinho do jeito que eu sou, uma pena, ó. O problema é que, ó, o problema é que o vento era contrário. Ceder à pressão é ser levado por um vento que te leva para longe, querido, não para perto. Isaac faz exatamente isso. E por esse motivo, Isaac é abençoado por Deus. E Deus o abençoa, e a Bíblia diz assim, que ele não só colheu o que ele plantou, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Deus o recompensou 100 vezes mais. 100 vezes mais, porque ele suportou o crítico dizendo: você é louco, você é doido, você vai perder tudo, você vai ficar sem nada, teu tempo custa caro. Gente de Deus, fique de pé comigo para nós orarmos. Teriam 2 itens dos quais um outro dia eu vou falar, que é não ceder à pressa, nem ceder à tentação. Mas hoje, sobre a questão de ceder à pressão, vale para a sua vida como uma grande lição. Quanto mais vozes você estiver ouvindo, mais difícil vai ser para identificar no meio de tanto barulho as vozes de Deus.
Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais familiaridade você tem com a voz dEle. Sabe aquela pessoa que você não precisa ver? Apenas ouvir para saber quem é? Deus quer se tornar assim. Mas muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo a voz de Deus com a voz da vontade. Confundindo a voz de Deus com a voz da razão. Confundindo a voz de Deus com a voz do querer. Ai, pastor, porque Deus disse que me daria. Aí a pessoa vai quebrar a cara, mas não foi Deus que disse? Não foi. Porque Deus nunca vai te guiar para esse lugar, aonde vai ter esse resultado. Se o resultado está sendo esse, é porque você não ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz do teu coração. Deus quer nos levar a esse lugar. Em Apocalipse, as cartas escritas para a igreja, todas elas comungam de uma palavra, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus vai te dar direção, Deus vai te mostrar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Churabacanto e bacalamaxura bacamandarabakai. Iremando sarabancho nebete kenete nebedecai senecai. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós vamos orar, irmãos. Uma pessoa mal sucedida em relação à pressão da vida enfrenta aquilo que mais comum é chamado hoje de depressão. É estar debaixo de uma pressão insuportável. Depressão é não saber lidar com a pressão da vida. O Senhor hoje está te capacitando, está te fortalecendo, para que você seja alguém que nós costumamos hoje chamar de resiliente. Alguém que tenha essa capacitação para se sair bem em ambientes de crise, de luta, de dor, de dificuldades. O Senhor está te tornando forte. O Senhor está te dando poder. O Senhor está te engrandecendo. O Senhor está te enriquecendo. O Senhor está te tornando poderoso. Poderosa. Pai, no nome de Jesus, somos a tua igreja. Queremos ser destemidos. Ah, Senhor, eu sinto vontade de te pedir. Queremos ser épicos. Queremos fazer história. Queremos deixar um registro de exemplo a ser seguido pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Mas para isso nos torna fortes, para isso nos faz incríveis, para isso nos torna invencíveis, para isso nos dá poder, Senhor. Poder para sobressair as adversidades, as dificuldades, as angústias, as injúrias, as perseguições, as mentiras, as crises, as lutas e as dores da vida. Essa noite,
Nós cremos que a tua palavra faz isso e está despertando dentro de cada coração. Esse poderoso guerreiro que mora aí está despertando dentro de cada vida, Senhor, o teu poder que está adormecido, que seja ativado em você essa noite, que seja destravado, que seja liberado esse vulcão que está adormecido, esse poderoso guerreiro que está dentro de você. Que o dom de Deus que está dentro de ti seja despertado essa noite. Que o dom de Deus que está dentro de ti seja despertado essa noite. Levante-se, guerreiro. Levante, soldado. Levante-se, igreja. Levante-se, exército de Deus.